Eu confesso que para falar isso que eu vou falar hoje, eu pensei bastante, relutei comigo mesmo. Meu Deus, será que eu falo sobre isso? Porque existem variadas formas de pensar acerca do assunto que a gente vai falar hoje. Tem gente que pensa de um jeito mais light, tem gente que pensa de um jeito mais complexo, mas eu entendi que por acontecimentos comigo mesmo e por perceber algumas dinâmicas que nós, como igreja, estamos envolvidos, eu entendo que é pertinente a gente pensar um pouco sobre o que a gente vai pensar nessa noite. A gente vai falar um pouco sobre adoração e relação interpessoal. Digo logo, não sou coach, não sou da área de administração, não tenho a pretensão aqui de fazer uma palestra, mas peço para que, por meio do Espírito Santo e da sua inspiração, você e eu sejamos colocados para um outro nível de percepção dos nossos relacionamentos interpessoais e também de forma correlata com a adoração que nós fazemos para com o nosso Deus. Como é precioso a última canção que cantamos, não me aguentei, porque quando a gente está diante de um Deus tão grande, tão santo, né, há uma dimensão tão aparentemente distante de quem nós somos, dada a nossa falibilidade, vulnerabilidade, de quem nós somos de fato, a nossa pecaminosidade, e a gente tem a ousadia, digamos assim, a intrepidez de adentrar ao Santo dos Santos, não como era antigamente, mas hoje, e contemplar a beleza de Deus, de quem Deus é algo muito maravilhoso. Mas então eu queria falar sobre o assunto que diz respeito à nossa relação interpessoal e à nossa adoração. Antes de ler o texto, eu queria falar de algo que aconteceu comigo na última semana, no trabalho. Eu teria outras histórias minhas com relação a esse tema, mas na última semana, acho que foi quinta-feira agora passada, eu estava conversando com algumas pessoas do trabalho, uma conversa mais informal, mais despretensiosa, e de repente, no desenvolvimento da conversa, uma das falas que eu fiz foi dizer assim: olha, eu queria tanto saber determinado número com relação ao trabalho, queria tanto saber quanto que isso representa, qual o percentual disso. Aí uma pessoa, naturalmente, sendo gravado, eu não vou falar o nome de ninguém, a pessoa foi e falou, sabe a primeira letra? A pessoa disse assim: deixa, eu vou atrás desse número para você. Eu disse: não faço isso não precisa se incomodar não, deixa, eu vou, pode deixar. A pessoa: pois tá bom, pois então pode ir. Aí eu, nossa, aí eu senti que ela reagiu àquela informação que eu estava ansiando, e ela reagiu de uma forma assim. Aí eu disse: não, mas se você quiser você pode falar. Não vou mais atrás dessa informação para você não. Eu disse: puxa, a minha intenção, ao falar isso, é dizer assim: olha, não se preocupe com isso não, deixa que eu vá atrás, não vai gastar, digamos assim, seu tempo, deixa que eu vá atrás, ou eu falo com outra pessoa para ver isso. E aí, ok, só que a pessoa, tinha uma ambiência lá, algumas pessoas estavam lá no local, e aí a pessoa saiu. E vocês entendem quando eu falo pessoa, que não dá para saber se é masculino ou feminino, né? Correto? Confere, né? E aí a pessoa saiu. E aí, quando eu fiquei pensando, aí quando eu estava de noite, inclusive eu já estava pensando sobre esse tema, e aí quando cheguei em casa à noite, aí pensando, puxa, eu acho que aquela pessoa ficou um pouco chateada comigo, por causa do meu pedido de informação, e que eu disse que ela não precisaria pegar. Quando foi no dia seguinte, eventualmente, no mesmo local onde a gente estava, que é um local onde tem umas garrafas de café, se o Elias estivesse aqui, ele ia saber onde era, porque o Elias também trabalha lá no mesmo local onde eu trabalho. E aí a pessoa apareceu novamente lá, e a gente conversou, outras pessoas estavam conversando, aí eu a chamei assim um pouquinho mais afastado e perguntei: ei, você entendeu ontem, quando eu disse que a informação que eu estava precisando, eu iria mesmo pedir para evitar que você fosse ter esse tempo, até porque você trabalha num outro setor, então não precisava. Ela: não, eu trabalho no setor que tem essa informação.
Eu disse, puxa, eu não sabia disso. Na verdade, a minha intenção, quando eu pedi para você não ir atrás dessa informação, foi para que você não tivesse um trabalho adicional, um trabalho extra, e eu quis privar você de fazer isso. Aí ela, era? Pois se eu te disser que eu estava chateada contigo por causa disso, e eu te admirava tanto e não sei o que, começou a falar, meu Deus do céu, olha a dimensão que algo estava tendo por causa de uma frase que eu disse de uma forma muito despretensiosa. Eu só fiz dizer, olha, não precisa dessa informação, deixa que eu vou atrás. Eu estava, na verdade, a minha intenção era tão boa, dizer, não se preocupe. E já estava criando-se ali uma situação, de certa forma, complexa, que poderia gerar ali na relação entre mim e esta pessoa, gerar algum tipo de debilidade na nossa relação interpessoal. Vou para outro exemplo, ainda comigo também, tá? A gente hoje, acho que a maioria de nós, só para fazer uma consulta, quem não utiliza o WhatsApp para se comunicar? Acho que só a Elô daqui. Alguém pode ter pensado assim, a irmã Dalva talvez não use o WhatsApp. A irmã Dalva usa o WhatsApp. Já falei com ela pelo Instagram. Já mandei recado para ela pelo WhatsApp. Todos nós hoje utilizamos o WhatsApp para nos comunicarmos. E aí, o que é interessante é que esse ambiente, essa interação, que ela é muito fluida, muito rápida, ela acontece com quem manda a mensagem e com quem recebe a mensagem, né? É desse jeito. Tem gente que manda áudio, né, para dizer assim, não, vou mandar por áudio para a pessoa perceber melhor o que é que eu estou querendo dizer. Mas essa comunicação por meio da plataforma de comunicação que provê essa mensagem instantânea, ela também, eu percebo que tem sido um risco muito potencial de geração de conflitos interpessoais. Por quê? Porque se eu digito algo e a pessoa lê, ela vai ler no seu momento de vida naquele instante. Ela está vivendo um dia ou bom ou ruim, e ela lê aquela mensagem e olha, puxa, o que ele está querendo dizer aqui? E aí eu já tive também essa experiência de mandar uma mensagem também muito despretensiosa. Em geral, eu busco sempre colocar assim, por gentileza, você poderia... Tananana. Em geral, eu coloco por gentileza, por favor, me dê licença, desculpe incomodar. Em geral, eu coloco esse tipo de palavra para já... Tem gente que coloca kkk, né? Fala uma coisa séria e coloca kkk para que a pessoa, ao interpretar o que está sendo dito, não seja algo ofensivo. Só que esse mundo a gente também não tem controle, porque depende de quem vai ler ou ouvir a mensagem, depende. Vocês concordam e nós concordamos que uma comunicação olho no olho, geralmente ela é muito mais fácil de você perceber como que a pessoa está. Concordam? Concordam. Concordamos sim. Mas essa dificuldade nesses tipos de relacionamentos também. Uma palavra escrita, as pessoas dizem, né, uma palavra dita jamais volta vazia, né? Mas eu diria que hoje, traduzindo para esse mundo digital que nós estamos extremamente envolvidos, uma palavra digitada e lida por quem leu pode gerar realmente uma situação de muita tensão num relacionamento. Pense só. Uma frase lançada no WhatsApp pode gerar uma tensão em um relacionamento. É um risco que vivemos. Nós vivemos nessa dinâmica. E eu diria que nós não temos como fugir disso. Faz parte da nossa vida hoje em dia. Os nossos relacionamentos interpessoais passam tanto por relacionamento olho no olho, mas também passa pelas plataformas digitais que nós nos comunicamos. Gostaria então de convidar você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, se você puder projetar, que a gente faz uma leitura numa mesma base.
Diz assim, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento tão precioso que a gente tem diante da Tua Palavra, de tratar acerca da nossa adoração, acerca dos nossos relacionamentos interpessoais que fazem parte da nossa vida. Muito obrigado por esse privilégio que temos, ó Deus, de nos relacionarmos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, familiares. Obrigado por toda essa dinâmica que nos envolve, que muitas vezes nos ajuda a nos amadurecermos como seres humanos. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que isso é sempre muito arriscado, eu pretendo ser breve naqueles pontos que eu quero que nós reflitamos nessa noite. O texto ele é muito contundente, ele diz, se você traz a sua oferta, está trazendo a sua oferta ao altar, e você se lembra de que algum irmão seu tem algo contra você, você deixa ali a sua oferta, vai lá, se reconcilia com ele e volta. Na minha cabeça, quando eu estava pensando nesse assunto, eu pensei muita coisa. A gente fala muito sobre perdão, a gente verbaliza muito isso na comunidade cristã, né, na igreja. A gente fala muito sobre perdão, e isso tem muito a ver conosco, porque nós fomos perdoados um dia, então não tem como, o tamanho do perdão que nós recebemos, não tem como nós não sermos pessoas que são inclinadas a perdoar, não tem como não sermos. Porém, é uma realidade de que os nossos relacionamentos interpessoais, eles possuem tensões o tempo todo. O tempo todo os nossos relacionamentos interpessoais possuem tensões. E aí, geralmente, quando o nosso relacionamento interpessoal, ele tem uma tensão de tal forma que prejudica-nos emocionalmente, isso começa a mexer não só com a nossa vida espiritual, mas também passa a afetar a nossa vida física, passa a afetar o nosso ânimo e uma série de repercussões quando nós estamos envolvidos em assuntos relacionados a mágoas, a ausência de perdão, a ausência de prática de reconciliação. E aí, nós precisamos, sim, equilibrar muito bem a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de adoração a Deus, com a nossa caminhada com os nossos irmãos. Quantos de nós não já ouvimos que a cruz, né, ela tem um sentido que diz respeito à verticalidade para o nosso relacionamento com Deus e diz respeito também à nossa horizontalidade para o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com aqueles que são da mesma carne que nós somos, do mesmo material que nós somos, da mesma vulnerabilidade, da mesma falha, do mesmo material vulnerável que nós somos. E com base nesse texto eu gostaria de fazer, e já vou fazer, talvez 3 observações. Vai depender do tempo que eu estou prometendo para mim mesmo, para não demorar muito. Uma primeira reflexão é que a adoração está relacionada diretamente à reconciliação interpessoal. A nossa adoração está relacionada diretamente com a nossa relação interpessoal. O que isso quer dizer, Júnior? Naquela época, ainda sob os parâmetros do judaísmo, as pessoas levavam as suas ofertas ao templo para adorar, e aí adoravam de diversas formas. E quando as pessoas levavam as suas ofertas, elas estavam talvez agradecendo, talvez pedindo perdão por algo, e elas faziam isso. Hoje não é assim, né? Hoje nós vimos a casa de Deus, nós nos congregamos aqui para adorar, sem a necessidade de trazer uma oferta tangível, né? Algo palpável. Nós não precisamos trazer um pão, nós não precisamos trazer vinho, nós não precisamos trazer uva para ofertar aqui como forma de adoração. Mas a época era assim. E aí a instrução que vem de uma forma muito clara é assim: olha, se você vai trazer ao altar a tua oferta,
que é a tua adoração, se você vem adorar na igreja, no templo, próximo ao altar, se você vem adorar, traga ali a sua oferta, mas se você se lembra que você tem algo contra alguém, você vai até a pessoa. Então não tem como, baseado nesse texto aqui, nós dividirmos o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com o nosso irmão, com as pessoas que nós estamos diretamente relacionados ou não. A reconciliação, ela acaba que nos liberta de um fardo emocional que a gente acaba por carregar e nos permite experimentar uma paz que vem de uma consciência tranquila. Em outras palavras, quando nós estamos com débitos de perdão com outras pessoas, ou débitos de resolução de conflitos com outras pessoas, existe uma carga emocional que vem sobre nós. Eu posso inclusive ampliar, dizer que há uma carga espiritual sobre a nossa vida, e eu poderia ampliar mais ainda que isso pode chegar até o nosso corpo, se nós carregamos mágoas, ausência de perdão na nossa vida, e isso está diretamente relacionado à nossa adoração. Quando é falado aqui, olha, se você vai levar ao altar, se você vai querer levantar as suas mãos, se você vai querer dizer glória a Deus, se você vai querer dizer, Senhor, Tu és tudo na minha vida, mas não está com suas relações interpessoais equilibradas, resolvidas, saneadas, é muito difícil para que você possa fluir, digamos assim. Esse talvez não seja o termo ideal, mas a sua adoração, a sua entrega do seu louvor, da sua adoração para com Deus. Isso é muito sério. Existe um alto índice de pessoas que vivem trazendo consigo mágoas de relacionamentos antigos, bem como de relacionamentos atuais. Elas carregam. Elas trazem consigo, como que uma mala pesada, trazendo conflitos de relacionamentos que não se resolvem. Eles não se resolvem. Isso está diretamente relacionado à nossa adoração. Jesus tem um interesse especial na adoração. João capítulo 4, né? Ele procura adoradores que adoram o Pai, Espírito em verdade. Deus quer que nós cresçamos em adoração. Deus quer que nós festejemos, que nós admiremos os seus feitos. Deus quer que nós cada vez mais estejamos próximos daquilo que Ele tem feito e nós observemos, louvemos, reconheçamos os seus atributos. Deus quer, Deus tem interesse. Jesus tem esse interesse para conosco. Deus quer que nós cresçamos na nossa vida devocional, que nós entendamos aquilo que Deus representa na nossa vida. Deus quer, Deus está interessado muito nisso para mim e para você. Mas ele destaca que o interesse que os adoradores também estejam com seus relacionamentos interpessoais plenamente resolvidos. Eu tenho certeza que eu estou falando de algo que é fácil de falar. É muito fácil falar aqui sobre isso. Mas eu sei que isso é muito difícil de viver na sua plenitude. A nossa natureza de justiça, ela não é inclinada a promover reconciliação. A nossa natureza é sempre de querer se vingar. É olho por olho, é dente por dente. A nossa natureza é inclinada a descontar, né? A descontar. Fez comigo, eu também faço. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza não é inclinada ao perdão, sobretudo se nós estivermos com razão, né? Se eu tiver com razão para eu ir pedir o perdão, aí isso aí é mais complicado ainda. Aí Jesus jogou pesado. Mas vamos colocar aqui uma situação hipotética. Você é médico, você é um médico cristão, conhece a verdade, conhece a palavra. E você teve a sua filha, eu não sei se pode falar esses termos, vou falar, foi o que eu anotei aqui. Você teve a sua filha estuprada. E houve uma denúncia e por meio de uma busca policial, o estuprador foi cair no seu hospital justamente no dia que você estava dando plantão. E você era o responsável por fazer a cirurgia daquele estuprador, que você teve a oportunidade de reconhecer que tinha sido ele que tinha estuprado a sua filha. Me diga só, não precisa nem dizer, né? Quando a gente começa
a pensar, raciocinar sobre isso, humanamente falando, meu Deus do céu, a gente precisa dar vazão aqui não, porque é muito natural, é natural que nós pensemos e reajamos diante de situações como esta da maneira mais humana, natural possível. Mas tenho algo a dizer para mim, para você, para os nossos dias. A graça de Deus, ela nos capacita a realizar aquilo que o velho homem não faria de jeito nenhum. Amém? A graça de Deus, ela nos permite fazer algo que a natureza humana, ela faria. Deus nos capacita a fazer aquilo que a natureza humana queria fazer. A natureza humana queria trucidar aquele rapaz, aquele estuprador. Mas com a graça de Deus, você agiria com todo o protocolo médico para poder ajudar aquela vida a se salvar. Podia ser que um ou outro assim, não vou, eu vou meio que colocar aqui sou médico também não, tá? Mas nós estamos envolvidos nesse tipo de relação. Tem relações que são mais tensas, tem relações que são menos tensas. E aí, onde é que está a minha capacidade de reconhecer a graça de Deus na minha própria vida, para poder exercer o perdão, para poder exercer a reconciliação de uma forma muito graciosa? E aí talvez a gente possa pensar, Júnior, mas perdoar é difícil, buscar reconciliação é difícil. Eu concordo com você. Humanamente falando, eu concordo que não é algo natural. Por isso que nós invocamos a sobrenaturalidade que vem por meio do próprio Deus que se relaciona conosco de uma forma natural também. Mas é uma decisão. Perdoar é decisão. Perdoar é você ir, você deixa a oferta e vai. É deixar a oferta e ir. Perdoar é decisão, é atitude, é ação. Ela não pode ficar no campo da subjetividade. Perdoar está no campo da objetividade. Você sabe que deve perdoar e vai lá e perdoa. O que Deus fez por mim e por você, nos trazendo um perdão de um tamanho imensurável, faz com que você e eu, por meio da graça dele próprio, consigamos agir para perdoar as pessoas. Um fato interessante da atualidade é acerca da descartabilidade versus o esforço do conserto das coisas. Eu ouvi em uma palestra para casais, alguém perguntou para o palestrante: ei, por que que o meu avô, a minha avó, eles ficaram casados por 40, 50 anos, 60, por quê? Eu gostei demais da resposta. A resposta disse assim: é porque antigamente, quando algo quebrava, havia paciência para se consertar aquilo que havia sido quebrado. Porém, hoje, pela velocidade e pela praticidade das coisas, a gente facilmente troca o novo pelo que está quebrado. É claro que eu sei que, se colocarmos isso numa perspectiva daquilo da nossa vida prática diária, com itens que nós nos relacionamos, eu sei que a relação custo-benefício é melhor que você realmente troque algo que quebrou. TV, eu acho que é um dos casos mais clássicos. Quando a TV quebra, ou a máquina de lavar, que hoje em dia é só uma placa-mãe, que se ela quebra, o custo de se consertar é tão alto que é melhor ter uma nova. Mas nos nossos relacionamentos, o esforço que nós precisamos empreender para resolvê-los, ele tem cada vez mais diminuído. Eles têm cada vez mais diminuído. Antigamente se pensava mais em resolver. Havia um problema no casamento, vamos pensar em resolver isso aqui. Precisamos resolver. A gente vai caminhar ainda uma vida toda. A perspectiva do casamento é essa, de se caminhar uma vida toda. Então vamos resolver isso aqui, para que continuemos a caminhada que nós estamos caminhando, você e eu. E aí, de forma semelhante, a gente acaba aplicando isso para os relacionamentos.
Que aí, rapaz, não, esquece, deixa para lá, vamos continuar vivendo a vida e deixa essa situação para lá. Mas é interessante, né? Nós vivemos uma vida de adoração, de devoção a Deus. E não tem como viver a vida de devoção e de adoração a Deus sem que nós não façamos reparos nos nossos relacionamentos interpessoais. Deixa a oferta no altar. Vai reconciliar. Vai reconciliar. É atitude, é uma decisão. É decisão. Reconciliação, perdão é decisão. Eu vou fazer. É a contragosto? Às vezes é. Eu preciso amar a pessoa que eu vou perdoar ou pedir perdão de uma forma tal como eu tenho com os meus melhores relacionamentos? Não, não. Mas há como que uma obrigação minha e sua, uma vez que o tamanho do perdão que nos foi dado faz com que nós cheguemos até as pessoas com graça também, dizendo assim, olha, eu tiro de você esse peso, eu entrego a você uma liberação desse peso que está aí sobre você, eu perdoo você, eu perdoo você. É uma decisão que se você quer continuar adorando livremente, buscando a Deus com alegria, sem peso, então reconcilie-se, busque o perdão, busque o ajuste, Júnior, mas é difícil, ok, clame a Deus por isso, fale com Deus por conta disso. O Deus que foi capaz de enviar o seu filho para morrer pelas minhas mazelas na cruz do Calvário, é o mesmo Deus que capacita também a mim e a você para reparar danos dos nossos relacionamentos interpessoais. Amém? Amém? Eu não sei se a gente pode colocar o vídeo agora. E baixa um pouquinho a luz aqui da frente. Esse vídeo é bem conhecido. Pode pôr o áudio, por favor? Está com áudio? Oi. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio.
que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. O texto fala que uma dose de bondade humana, eu diria que uma dose da intervenção de Cristo na vida daquele que conseguiu fazer isso. Esse vídeo, para mim, ele é muito marcante. Ele é muito marcante, ele vai de encontro de uma forma muito contundente naquilo que mexe conosco de uma forma mais íntima. Se nós fôssemos as pessoas afetadas por esse rapaz, inclusive eu fui conferir, eu acho que eu já tinha apresentado em algum lugar esse vídeo, que ele é de 2003, eu fui até conferir se ele realmente era verídico, aí fui ler um pouco sobre. Esse assunto, ele foi anunciado inclusive na TV Record, aqui no Brasil à época. Mas, de fato, nós temos esse paradoxo, né, que a gente quer se aproximar de Deus para ter uma vida mais light, né, para ter uma vida mais tranquila. E pode ser que nós um dia tenhamos que, por nossas convicções acerca do Deus que a gente serve, a gente ter que, de uma forma muito difícil, ter que exercer algo que Deus pede para que façamos. Em segundo lugar, eu já estou me encaminhando para o final, a ação de reconciliação deve ser feita diretamente com o envolvido. Considerando a velocidade que a gente tem hoje das informações e a capacidade que a gente tem hoje de fazer trafegar informação, se a gente hoje aqui se chateia com alguém, a gente facilmente pode chegar a mandar uma mensagem para uma outra pessoa que não participou da situação e dizer: fulano, a fulana fez isso comigo. Aí a outra pode potencializar o assunto e dizer: não acredito que a pessoa fez isso com você. Isso é muito rápido, isso acontece de uma maneira muito rápida, muito breve. E essa dinâmica dos nossos relacionamentos, quando nós temos essa experiência, isso acaba por tensionar o nosso bem-estar, às vezes com as pessoas, mas também consigo próprio, nos tira do bem-estar que nós estávamos até tão pouco tempo envolvidos. Por isso, quando você tiver algo que tenha talvez te machucado, alguma mágoa que tenha invadido o teu coração, fale com a pessoa diretamente. O fato de às vezes espalharmos para muita gente, isso acaba gerando um momento, um ambiente muito complexo. É claro, não estou descartando aqui a importante e a necessidade que nós temos, tanto de profissionais da área da psicologia, como pastores que lidam com esses temas, né, na hora do aconselhamento. Mas você, numa atitude sua, simples, evite, se você teve algo contra outra pessoa, evite ficar espalhando, porque vai que você espalha para 20 pessoas e na mesma semana você resolve com aquela pessoa. Como é que você vai desfazer tudo aquilo que você falou para as 20 outras pessoas? Vamos supor que o culpado de fato tenha sido você daquele mal-estar, aí você vai ter que desfazer com todo mundo aquilo que você acabou falando com muita gente. Mateus 18,15, se você quiser projetar, Mateus 18,15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. É claro que na caminhada cristã, em comunidade, em igreja, é óbvio que nem sempre as coisas se resolverão assim. Quisera Deus que fosse, que as nossas tensões, os nossos relacionamentos fossem resolvidas de uma forma muito madura entre mim e a pessoa envolvida. Mas a gente sabe que nem sempre é. A gente sabe que tem muitos componentes aí emocionais envolvidos, de convicções pessoais que cada um tem, e muitas vezes ocorre a ranhura, e aí o próprio texto aqui de Mateus vai dar algumas dicas. Não é o propósito aqui, mas vai dar algumas dicas. Olha, às vezes você chama outras pessoas para testemunhar, para poder gerar aquele ambiente de reconciliação. Mas uma recomendação que eu gostaria de deixar com base nesse texto aqui é que você, se está envolvido em algo dessa natureza, algo que te magoe, ou algo que te magoou, que você tem guardado, evite ficar espalhando. Faça isso apenas se você for pedir realmente de uma forma madura com alguém que vai te ajudar a resolver aquilo.
Eu gostaria, então, sair um pouco desse texto agora e fazer algumas considerações sobre o perdão. Eu acredito que eu estou dentro do tempo. Eu também pensei muito sobre esses versículos, acerca da aplicabilidade dele na nossa vida, mas gostaria de fazer isso nessa noite, aproveitando inclusive o ensejo da ceia, que nos traz à memória tudo que Jesus fez por nós. E, obviamente, eu teria muito a falar, talvez Fernanda fosse melhor falar isso, Jamile, Nara e outras pessoas que lidam com esse tema do ser humano, que fala acerca dessas patologias emocionais, mas eu não vou me atrever. Daqui a um dia vocês vêm aqui e falam. Mas eu queria refletir um pouco ainda sobre a importância da decisão de se perdoar. A importância da decisão de se perdoar. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa caminhada. Isso faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa exercer perdão aqui na igreja. Na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, você precisa exercer perdão. Na sua família, você precisa exercer perdão. Em muitos ambientes, nós precisamos exercer perdão. Quais são as consequências do pecado? De não perdoar? Quais são as consequências de quando nós perdoamos? Para a nossa vida. Tem um texto que fala que até as nossas orações ficam como que impedidas de que elas sejam realizadas na sua plenitude se eu não exerço o perdão. Consequências do perdão. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai está no céu, não perdoará os seus pecados. Adoração e relacionamento interpessoal. Vida com Deus e vida com os meus pares. Vida na horizontal e vida na vertical. Faz parte, está junto, faz parte da nossa vida. Mateus 6,12 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, perdão. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. E a gente pode pensar naquela parábola daquele devedor que teve uma dívida astronômica perdoada, mas quando ele teve a oportunidade de perdoar a primeira pessoa que devia a ele 0,001% daquilo que ele devia, ele não o fez. De forma semelhante somos eu e você. Nós temos a oportunidade de perdoar, porque um dia nós fomos perdoados. Quantas vezes se deve perdoar? Foi projetado aqui, esse é um texto bastante conhecido, lá de Mateus 18, Pedro pergunta, ele aproxima: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: até 70 vezes 7. Eu gosto demais desse texto pela expectativa de que Pedro chegava até Jesus dizendo assim: olha, eu perdoo, eu tenho uma expectativa de perdoar até 7 vezes, que é o número da perfeição. Uau, eu me considero alguém que consegue perdoar até 7 vezes. E aí Jesus coloca por terra toda essa expectativa errônea, limitada da visão humana. Ele diz: não é até 7 não. Faça até 70 vezes 7 por dia. É claro também que Jesus não estava lidando com o aspecto da matemática, mas ele estava dizendo assim: olha, perdoe sempre que for necessário, sempre, não retenha perdão, o perdão é necessário e ele precisa ser liberado. Não retenha perdão, não retenhamos perdão, não cabe a nós reter o perdão. É facilitar o processo de reconciliação com as nossas relações interpessoais. E isso está intimamente ligado com a nossa adoração. Como perdoar? Esse é o texto que eu gosto demais. Eu ia começar por ele, mas resolvi deixá-lo para o final. Colossenses 3,13. Esse texto é muito marcante. Eu acabei já falando de forma indireta aqui sobre esse texto, mas Colossenses 3,13. Você pode ler? Fazer igual o pastor Mano. A igreja continua. Vamos ler Colossenses
3:13 está sendo projetado. Vamos lá, suportem. Qual é o modo de perdoar? Em que tamanho, em que medida, qual o parâmetro, qual o critério? Tal como o Senhor nos perdoou. Como foi que o Senhor nos perdoou? Qual foi a mazela que eu fiz para com Deus, que Ele me perdoou de uma forma tamanha e de que eu devo perdoar da mesma forma? Você aí sabe quais são aquilo que afetou a sua vida, o seu relacionamento, a sua pecabilidade diante de Deus. Você conhece, você sabe. E o legal é que Deus é infinito, todo dia Ele perdoa. Para Deus não tem esse negócio de 70 vezes 7, não. Eu erro, peço perdão, Ele perdoa. Erro amanhã, peço perdão, Ele perdoa. Errei muitas vezes ontem, errei muitas vezes anteontem, Deus vai lá e está perdoando. E dessa mesma maneira, tendo Cristo na cruz do Calvário, levado sobre si toda a culpa da humanidade, toda a culpa, perdoando cada um daqueles que estavam envolvidos ali nos seus delitos, nas suas maneiras de viver totalmente afastadas do propósito de Deus. Deus foi lá e acolheu todas. Da mesma maneira sou eu e você, perdoemos com a mesma maneira que Cristo nos perdoou, que o Senhor nos perdoou. Essa é a maneira. Ou seja, não tem limite para o perdão. É uma decisão que você e eu precisamos tomar dia após dia. Eu tenho quase certeza que até o dia que nós morrermos, nós teremos a oportunidade de perdoar alguém, de pedir perdão a alguém, de ter que, mesmo estando correto na situação, ter que ir pedir perdão. E quando eu estou falando isso aqui, eu tenho uma plena convicção que é fácil falar, mas não é fácil viver, não é fácil praticar. Eu peguei ali do lado esquerdo. Não é fácil praticar. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua graça, capacita-nos a fazer isso. Se você tem, então, a tua oferta a trazer. Ao altar. E se você se lembra de alguma coisa, de hoje, de ontem, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, que precisa ser resolvido, que precisa ser reconciliado, eu recomendo você a buscar a resolução. Talvez você não precise fazer isso aqui, fisicamente. Talvez você só consiga fazer isso se um dia você estiver em outro lugar. Talvez você consiga fazer isso no dia que você tiver a oportunidade de fazer uma ligação para alguém. Mas eu recomendo você, com a graça de Deus, ancorados nessa verdade, que da mesma forma como Cristo nos perdoou, como o Senhor nos perdoou, assim você e eu façamos, perdoemos, liberemos perdão, tragamos saúde emocional para a vida das pessoas, saúde espiritual para a vida das pessoas, tiremos o peso. Se o próprio Jesus diz para mim e para você, olha, o meu fardo é leve, assim sou eu e você, sejamos retiradores de fardos pesados da vida dos nossos semelhantes, sejamos essas pessoas. Sei que não é fácil, mas conheço o Deus que fez isso por nós e nos capacitou. Queria convidar você para um breve momento de oração. Sei que não é um texto fácil. Não, o texto até, digamos assim, é relativamente fácil. Mas a sua aplicação e a sua execução é que talvez sejam mais complicados. Sei que podemos ter alcançado aqui diversas pessoas, ou não. A mim próprio. Mas é tempo de nos ancorarmos na graça de Deus para resolvermos os nossos relacionamentos interpessoais
e caminharmos para a verdadeira e plena adoração a Deus. Convido você para cantarmos uma canção. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Nós podemos nos colocar de pé? Você pode projetar a letra, isso? Amém. A adoração está vinculada aos nossos relacionamentos interpessoais. Mais uma vez, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Disposto a obedecer, Senhor, os teus propósitos, a obedecer as tuas ordenanças, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao... E agora a letra diz: ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a olhar com teus olhos, perdoar com o teu perdão sobrenatural derrama sobre nós, Deus. Enche-nos do teu Espírito, da tua presença na nossa vida, Senhor. Nós queremos caminhar e te adorar de uma forma plena, verdadeira. Ó Deus, dá-nos, Senhor, novo coração. Mais uma vez, enche-nos do teu Espírito. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, dá-me um novo coração igual ao teu, meu mestre. Dá-nos, Senhor. Nós queremos perdoar na medida do teu perdão, na medida do teu perdão. Queremos estabelecer uma nova forma de vivermos os nossos relacionamentos, Senhor, os nossos relacionamentos pessoais. Ó Deus, queremos caminhar sim no nosso relacionamento contigo. Mais uma vez, ensina-me a olhar. Eu gosto demais dessa parte. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-nos com teu Espírito. Endireita os nossos caminhos. Endireita os nossos caminhos. Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Oh Deus, dá-me um novo coração. A adoração está inteiramente ligada, diretamente ligada aos nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos a oportunidade de resolvê-los de uma forma individual, você e eu, diretamente com a pessoa que nos ofendeu. Nós temos o perdão de Deus, na medida que o Senhor nos deu. Perdoe 70 vezes 7, o tempo todo. É decisão, perdoar é decisão, perdoar é decisão. Liberar perdão é decisão, buscar a reconciliação é decisão, é decisão. Eu convido você e quero orar por você, por cada um de nós aqui. Se você quiser sair do seu lugar, você sai.
Mas se você tem algo que precisa ser resolvido, situações que precisam ser verdadeiramente resolvidas, eu convido você a orarmos nesse instante. É a nossa adoração a Deus. Tem a ver com a nossa adoração a Deus. Tem a ver com a nossa adoração a Deus. Tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso Pai. Convido você a talvez trazer à sua memória, situações que precisam ser resolvidas com a graça de Deus, com o poder sobrenatural do Senhor, intervindo na nossa relação interpessoal. Vamos orar? Convido você a orar. Se você tem alguma situação que você precisa perdoar, que você possa nessa oração, ou pedir talvez perdão, convido você para nessa oração fazermos isso. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade todos os dias estarmos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus infinito, do Deus que é perfeito, do Deus que é pleno, do Deus que em si próprio não há nenhum tipo de erro, não há nenhum tipo de falha. E muito mais do que isso, Senhor, muito obrigado porque nós, cada um de nós, na nossa imperfeição, na nossa limitação, nós temos o privilégio de estarmos diante de Ti, de estarmos diante do nosso Deus que nos perdoou de uma maneira tal, que nos acolheu de uma maneira tal, trazendo sobre nós vida, trazendo sobre nós liberdade, trazendo sobre nós libertação, transportando-nos de um reino onde só havia maldade e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós temos esse privilégio, muitos de nós temos esse privilégio de estarmos nesse reino, que é um reino de uma nova ordem, é um reino que vai contra a cultura imposta, Senhor, e nós temos a oportunidade de vivermos todos os dias, Senhor, sob a ótica do Teu reino, olhar com os Teus olhos, e nós pedimos, Senhor, nós pedimos a força, nós pedimos a ousadia, nós pedimos a intrepidez, Senhor, para que nós possamos resolver, que pedimos a Tua intervenção para que sejam resolvidos os nossos relacionamentos interpessoais. Ajuda-nos, Senhor, no abrir e fechar dos nossos lábios, ajuda nas palavras que falamos, ajuda-nos naquilo que digitamos, ajuda naquilo que nós comunicamos, Senhor, nos aperfeiçoa nesse sentido, faz-nos crescer como verdadeiros cidadãos do céu, que tornam um ambiente agradável, cidadãos do céu, que quando chegam as pessoas percebem, ali está um homem, ali está uma mulher que caminha com Deus, ali está alguém que Deus não se envergonha. Nos ajuda, Senhor, a caminhar dessa forma. Pedimos, ó Deus, por pessoas que precisam, ó Deus, de perdão. Pedimos, Senhor, por pessoas que precisam liberar perdão. Ó Deus, cura-nos, sara-nos, Senhor, sara-nos, Senhor. Esse é o clamor nosso nessa noite. Enche-nos do Teu Espírito, endireita os nossos caminhos. Ensina-nos a perdoar com o Teu perdão. Queremos perdoar com o Teu perdão. E queremos pedir que a nossa adoração seja plena, rica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se sentar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que por meio daquilo que refletimos nessa noite, isso faça diferença na sua vida. Isso possa ser aplicado de uma forma tal que, na primeira oportunidade que você e eu tivermos, de talvez revidarmos, de talvez exercermos o perdão, ou não exercermos, que nós possamos agir tal como a palavra nos orienta. Isso não tem a ver com cada um de nós, isso não tem a ver com o nosso padrão, isso não tem a ver com o nosso padrão, isso tem a ver com o padrão dos céus, com o padrão que vem do alto, para a nossa vida, para a nossa caminhada, que em Cristo Jesus, por meio da sua graça, você seja abraçado pelo perdão dEle, e que você seja esse veículo, esse canal de perdão para tantas outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.